Falar de uma história que tem chamado muita atenção, gerado uma reflexão profunda nas redes sociais, porque a estudante de veterinária, Carolina Arruda, de apenas 27 anos, tem compartilhado a rotina diária do que a medicina considera como a pior do mundo. Se a gente fosse falar, de estatística, ela representa uma das 13 pessoas... Não, perdão, só corrigindo aqui, ela é uma das 13 pessoas em cada 100 mil diagnosticados por ano com neuralgia do trigêmeo no mundo. Uma doença que afeta o nervo responsável por conduzir a sensibilidade do rosto até o cérebro, o que causa uma dor descrita como insuportável e que pode começar apenas ao falar, mastigar ou simplesmente por uma brisa no rosto. Imagina viver quase 24 horas por dia com essa dor, né? Enfim, e a gente tem que ter um profundo respeito pelas dores que a gente não sente e a gente vai estar trazendo a própria Carol em breve para a gente entender o drama que ela está enfrentando, sem antes mostrar algumas imagens para entender o caso mais a fundo. E você também que está nos escutando aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, agora sim, de volta para você que está aí no corre do dia a dia, a gente repercutindo uma história que está gerando uma mega comoção nas redes sociais de uma brasileira que pretende talvez recorrer à eutanásia na Suíça. A gente vai trazer os detalhes já, mas algumas imagens antes. É isso, minha diretora? Vamos que vamos. Rotina convivendo com a maior dor do mundo. Ontem a dor estava extremamente forte, então antes de dormir eu tomei uma dose de morfina e coloquei um adesivo de fentanil. Passei a noite toda em claro e acordei meu marido de madrugada para me dar mais uma dose de morfina. Tentei dormir várias vezes, mas a dor me acordava a cada cochilo. Então pela manhã eu fiz a besteira de escovar meus dentes e lavar meu rosto. Isso foi suficiente para a dor piorar ainda mais. Tomei meus remédios da manhã, já tomei uma dose de morfina e em seguida comecei a vomitar. O vômito acontece por causa da dor excessiva. Então eu tomei um antiemético e fiquei deitada com o balde do meu lado até parar de vomitar. Como o medicamento que eu tinha tomado foi tudo embora, eu tomei novamente. Passei o dia todo deitada e chorando, eu não aguento mais sentir essa dor. Depois meu marido me deu banho porque eu não estava aguentando tomar banho sozinha. Depois disso eu desmaiei e tive que tomar mais uma dose de morfina. E esse foi meu dia. Difícil assistir as imagens, evidentemente, e a Carol está tendo toda a transparência ali para documentar a rotina dela e tem causado uma comoção natural ao divulgar também uma vaquinha nas redes sociais, porque diante desse sofrimento atroz que ela está tendo que lidar, ela, pelo visto, está cada vez mais convencida de ir até a Suíça e passar pelo processo de eutanásia, um assunto polêmico para muitos, mas quando se trata de uma dor descomunal como essa e um desespero desumano como esse, não tem como a gente julgar. Por isso, longe de qualquer julgamento precoce aqui, a gente quer entender um pouco como é a rotina da estudante, das dificuldades que ela tem, lamentavelmente, enfrentado. Tudo bem, Carol? Como é que você está? Muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado por você separar um tempinho para contar a sua história aqui para a nossa audiência aqui na Jovem Pan, no Morning Show. A Carol que aceitou conversar com a gente mais sobre essa doença e também sobre a decisão dela tão delicada. Carol, como a gente sabe, as redes sociais podem ser impiedosas, mas também podem ser uma fonte de apoio para você durante esse momento difícil, né? Foi por isso que você decidiu compartilhar a sua história? Quando é que começou? Quando é que você se sentiu encorajada, de fato, contar ao mundo o que você estava passando? Então, eu decidi começar a compartilhar a minha história porque as minhas idas frequentes aos hospitais e aos especialistas, muito médico, muito profissional da saúde e enfermagem não conhecem a doença. Ela é realmente desconhecida por muitas pessoas. O pessoal não sabe nem escrever o nome da doença, para você ter uma noção. Então, muitas das vezes eu tinha que ir para o hospital, para o pronto-socorro, e eu tinha que explicar, naquele momento, agonizando de dor, o que é a doença, ou eles me perguntavam que tipo de medicamento deveriam me dar para me tratar, porque não sabem tratar. E eu fui acumulando isso durante vários anos, tendo que explicar para as pessoas, e eu percebi que as pessoas realmente precisavam um pouco mais de informação acerca desse assunto. Então, eu resolvi criar o meu TikTok, que é a rede que eu mais divulgo meus vídeos, para contar sobre a minha rotina, para falar sobre a doença, responder algumas questões e espalhar essa informação, dar mais visibilidade para a nossa comunidade de neuralgia do trigêmeo Brasil.
E eu acho que se eu tivesse assistido vídeos de pessoas falando sobre esse assunto na época que eu comecei a ter os sintomas da doença, eu passaria por isso muito mais fácil, com muito mais leveza. Então, foi por esse motivo também que eu resolvi criar as redes. E fez bem. Eu imagino que, diante do sofrimento que você está tendo que lidar, talvez acionar, enfim, contar a sua história. As pessoas hoje em dia recompensam também quem é aberto sobre suas próprias ansiedades e aflições, e a gente só pode, enfim, torcer para que você possa conduzir isso da forma mais pacífica possível. Mas você mencionou, Carol, o uso de analgésicos fortes, né, como o tramadol, o fentanil, mas a dor ainda persiste, pelo visto. Como é que você está conseguindo lidar com essa dor constante no seu dia a dia? E também, como é que você está nesse exato momento aqui conversando com a gente? Se a situação é tal que você pode ter algum revertério a qualquer momento? Então, eu lido com a dor, eu tenho que lidar com a dor, não é uma escolha minha, né? Eu não tenho o que fazer, eu não tenho como amenizar. As dores, elas são constantes, 24 horas por dia, mas tem momentos do dia em que a dor está no nível mais suportável e tem momentos que a dor intensifica e vira uma crise realmente insuportável, que me limita completamente. Então, eu tomo todos os medicamentos que estão ao meu alcance, os medicamentos que meus médicos prescrevem. Estou tomando também o canabidiol, além dos opioides, né? Como você mencionou, o tramadol, o fentanil, a morfina. Eu faço uso do canabidiol todos os dias e dá um pequeno alívio realmente, mas nada perto do alívio que eu espero, que eu considero realmente para mim. E eu vivo com essa dor o tempo inteiro, 24 horas por dia. Nesse momento, nesse exato momento, eu tô com dor. Eu acordei com bastante dor hoje, mas assim, a dor tá suportável a ponto de eu conseguir conversar. Só que pode ser 10 minutos eu esteja tendo uma crise e tenho que me encolher num canto. Ela vem de repente, a crise vem de uma vez. Vale a pena mencionar aqui, antes da gente trazer a Jess Peixoto para também te fazer uma pergunta, Carol, que, como a maioria sabem, a eutanásia é considerada crime aqui no nosso ordenamento jurídico no Brasil, e diante dessa rotina tão dantesca que você está tendo que lidar, Carol, eu imagino que você esteja já pensando seriamente a recorrer a esse expediente, né? Vamos entender exatamente o que você levou em conta para chegar a essa decisão. Jess, fica à vontade. Carol, antes de mais nada, minha solidariedade em relação ao que você está passando. As dores, imagino que sejam a grande razão pela qual você está buscando esse processo de eutanásia. E esse é um grande tabu no Brasil, né? E a minha pergunta, ela vai bem nessa linha, porque é um tabu, as pessoas, elas são contra, é uma legislação bem restritiva que não olha para o indivíduo e para os desejos, crenças individuais e parte de um pressuposto aí um pouco fundamentado na fé de um grupo. Que, por sinal, é o meu grupo, eu não faria, mas eu respeito o direito das pessoas de fazerem, principalmente em relação à sua própria dor. E a minha pergunta é, muitas pessoas, até as pessoas que querem ir para o céu, elas têm muito medo de morrer. O medo de morrer gera ansiedade, síndrome de pânico, e você está buscando, para findar as dores, a eutanásia. Então, eu queria entender o que te levou a essa decisão, como você se sente em relação a essa decisão, que é de ir para um outro país, realizar esse procedimento e findar a sua própria vida. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores para isso e, mais uma vez, nossa total solidariedade em relação às suas dores. Obrigada. Bom, a decisão de eutanásia foi a decisão mais difícil que eu já tive que tomar em toda a minha vida, mas, ao mesmo tempo, foi a decisão mais clara que eu já tive. Eu tenho essa decisão internamente já há alguns anos. Eu já conversei com meus familiares, deixei bem claro a minha vontade, conversei com meu marido, conversei com minha filha, então conversei com as pessoas, soube da opinião delas, mas eu também tenho que pensar um pouco mais em mim. Eu tenho que ser um pouco egoísta nessa parte e pensar na dor que eu sinto, porque ninguém mais sente. As pessoas julgam, as pessoas criticam, falam, a gente não quer te perder, mas e a dor que eu sinto? E o meu sofrimento 24 horas por dia? Eu pensei, sim, eu pensei na minha família, eu pensei em tudo, mas eu tenho que pensar na minha questão também, na minha vida, que vida que eu levo, porque eu não vivo, eu só sobrevivo. Essa é a real condição minha atual, eu só sobrevivo. E decidir pela eutanásia foi uma decisão muito difícil,
mas eu preciso dar fim a um sofrimento que vem de muitos anos, já tem 11 anos. Difícil poder fazer qualquer complemento depois desse depoimento, Carol, e 11 anos, né, não são 11 dias. A gente queria também, claro, tentar entender como é que você tem lidado com a falta de compreensão de alguns, as lições de moral que alguns lançam sobre você, que algumas pessoas podem estar tentando te oferecer, ao invés de empatia e genuína solidariedade, como a Jess e todos nós aqui do programa estamos fazendo. Tem muita gente criticando, muita gente nos comentários das minhas redes, depois que o vídeo viralizou, muita gente me criticando, falando que é falta de fé, que eu não amo minha vida, que eu não amo minha família. Então, primeiro eu parei de ler os comentários, não leio, porque foi uma decisão muito difícil de ser tomada, já tive que colocar muita coisa na balança. Então, eu tenho que já lidar com a minha decisão internamente, com o meu psicológico, então eu não preciso mais de colocar mais peso na minha cabeça, na minha saúde mental, né? Então, para lidar com isso, eu estou me privando desse tipo de comentário. Mas realmente tem muita gente que critica, muita gente que não concorda, e realmente ninguém tem que concordar. Quem tem que concordar sou eu. As pessoas, elas só têm que criar um pouco mais de empatia, ter um pouco de reflexão de o que você faria se você estivesse no meu lugar. Se você tivesse uma dor 24 horas por dia, que não deixasse você viver, brincar com seu filho, viajar com sua família, beijar seu marido, o que você faria? Você ia querer viver? Você ia estar feliz de estar aqui? Eu acho que nem todo mundo ia ficar feliz com isso. Então, eu levo a minha decisão de forma muito tranquila e levo os comentários negativos, eu abstenho todos. Carol, claro que tem as pessoas que querem evitar que a gente veja esse desfecho, e é uma das experiências mais, talvez, pesadas que eu já tive na comunicação, com todo respeito, porque a gente está dialogando com alguém que tomou uma decisão e que está na iminência de poder não estar mais entre nós nesse plano. E, claro, respeitando demais essa sua decisão, só você para sentir, a gente tem que respeitar as dores que a gente não sente. Mas eu imagino que tem pessoas talvez oferecendo substâncias botulínicas, algumas outras alternativas. Se você talvez já fez uso desse tipo de alternativa, vamos ver, vamos entender. A gente quer essa resposta também, mas eu vou deixar para a gente fechar nosso papo com o Felipe Monteiro. Carol, minha solidariedade, como bem foi colocado pela Jess, ninguém sabe a dor que você sente, então tem que ter um pouco de empatia nesse momento, tem que ter um pouco de amor ao próximo nesse momento. Eutanásia nada mais é do que morrer com dignidade. E a dor que você sente, que é considerada a maior dor do mundo, não te dá essa dignidade de viver. Você mesmo coloca várias vezes que está sobrevivendo, né? Eu queria entender como é que funciona a relação com os seus parentes, né? Você tem uma filha de 11 anos de idade. Eu vi uma matéria dizendo que a sua filha fala que vai sentir saudade de você. Isso não te toca ali um momento, não faz você pensar em rever essa posição legítima de fazer eutanásia? Como é que é a relação com a sua filha, que é a pessoa mais próxima de você nesse momento? É, assim, muito difícil. Eu penso muito nisso. Foi o que mais pesou, na realidade, para eu tomar essa decisão. Ela fala, ela é muito nova ainda, né? Ela fala em momentos que ela vai sentir saudades, que eu não deveria deixar ela. Em outros momentos ela concorda e fala que é para a pessoa decidir por morrer ao invés de sentir dor, porque realmente a dor é muito insuportável. Então ela tem essas falas assim que se misturam um pouco, às vezes são um pouco confusas. E eu imagino que ela esteja com uma confusão muito grande na cabeça dela, né? Acerca desse assunto. Mas eu converso com ela, eu já tentei explicar, eu converso abertamente com ela sobre isso, mas é o que mais me dói, assim, de tomar essa decisão, é a questão dela. Mas eu tenho certeza que quando eu for, as pessoas aqui vão cuidar muito bem dela, minha mãe, meu marido, minha avó, são pessoas que vão ficar perto dela e dar todo o apoio que ela precisa. Carol, muito obrigado pelo seu relato, é o mínimo que a gente pode dizer, e apesar de todo o sofrimento, a gente faz votos aí que talvez um milagre possa acontecer, para talvez mudar a sua decisão a tempo, e que, enfim, mas respeitando evidentemente a sua decisão e fazendo, enfim, torcendo para que isso possa
seguir adiante da forma mais pacífica possível. Mas é isso, a gente vai estar divulgando também, a gente está exatamente mostrando que para acompanhar a trajetória da Carolina Arruda, da Carol Arruda, é só seguir ela no @CARRUDAR, C@Arruda-R. Obrigado, Carol, e que Deus te abençoe e portas abertas aqui sempre no programa. Obrigada. Seguindo adiante, então, depois dessa conversa desafiadora, para dizer o mínimo, a gente vai, antes de seguir adiante, só comentar rapidamente que, enfim, fica até difícil de falar aqui, arrepiante e também acho que, pelo menos, que seja pedagógico aí para, pelo menos, estimular esse debate que há tanto tempo é tido aqui no nosso Brasil quanto à eutanásia, né? Não, então, eu acho que a gente tem que separar um pouco as razões pelas quais o Estado não permite a eutanásia. E boa parte dessas razões são de crenças individuais, e que eu respeito. O que a gente tem que ver aqui é que não é uma pessoa no lugar da Carol tomando a decisão pela Carol, é ela em pessoa tomando essa decisão. Então, por exemplo, existem religiões que acreditam que o suicídio assistido, você vai para o inferno. É uma crença daquela pessoa, é uma realidade daquela pessoa. E mesmo que essa religião estiver certa, e essa pessoa vá para o inferno, isso é uma decisão dela, até isso, tá? Então, eu acho que as pessoas julgam e julgam muito e julgam sem entender a dor dessa pessoa. Uma mãe que está deixando uma filha de 11 anos que diz que ela vai sentir saudade. Saudade. É óbvio que dói nela, mas dói muito para ela também sobreviver uma realidade de dor 24 horas. Vocês viram, é morfina, é vômito por causa de dor. Então, tudo isso é uma coisa que se torna insustentável. Eu tive um caso na minha família, que foi do meu avô, do meu bisavô, Wilson, em que ele teve um câncer nos ossos, todo dia ele quebrava o braço, todo dia ele morria de dor e ele queria partir. A minha família insistiu em sua permanência, contra a vontade de alguns, para ficar mais próximo daquela pessoa, porque a gente não quer perder. A gente sente saudade. Eu sinto saudade do meu avô Wilson todos os dias. Então, mas eu entendia que o tempo dele tinha se encerrado e que a gente estava segurando aquilo, que a gente estava postergando aquilo. Então, eu acho que no final do dia, a gente tem que respeitar e a gente tem que ter um debate sério sobre a eutanásia e permitir, sim, a eutanásia no Brasil.